Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre a vingança dos melindrosos, ou em outros termos, a vingança do politicamente correto. Uma coisa que a gente tem que ressaltar logo de início, antes de falar da origem do modus operandi do politicamente correto, é justamente o aspecto relativo à diferença de ética e de política. Por que eu falo isso? Não porque eu esteja dizendo que um político ele não possa ou não deva ter ética. Na verdade, ele deve ser ético, pelo menos ele deveria tentar ser ético. Mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando no sentido de que ser politicamente correto não implica em necessariamente ser ético. Essas são coisas bem diferentes. E a única maneira da gente conseguir enxergar efetivamente essa diferença é ter uma visão panorâmica, uma visão geral e uma visão histórica. Mas sem nenhum tipo de nivelamento. A tentativa da visão histórica não é em termos historicistas, mas é em termos historiográficos. Através do processo descritivo desses acontecimentos, enfim, entender o resultado que eles geraram na sociedade atual. E aí sim, fazer as críticas necessárias de acordo, né, com a visão de cada um. Portanto, quando nós falamos de politicamente correto, nós estamos falando de política. Tá? Acho que esse é o ponto fundamental para a gente começar o vídeo. Bom, eu decidi falar desse assunto porque casos atomizados aqui na nossa sociedade, tem aí o exemplo do Júlio Cocielo, o exemplo do Jacaré Banguela, fizeram piadas, né, se remetendo ao que as pessoas dizem que é racismo. Teve o envolvimento até daquele ator global chamado Bruno Gagliasso, é difícil esse nome aqui, que, enfim, né, levantou a bola do boicote contra o Júlio Cocielo, que é só um moleque aí fazendo piada. No caso dele, a gente até compreende um detalhe importante, né, que houve recorrências de piadas que enfatizam muito essa questão. É uma casa aí à parte, né, eu não estou dizendo que o Júlio Cocielo é racista, preconceituoso, sei lá, se ele for mesmo ou não, não é problema meu e eu não estou aqui para investigar a pessoa, né. No caso do Jacaré Banguela, também não acho que seja. Os dois, na verdade, fizeram piadas, né, o Júlio Cocielo fez a piada, como vocês já sabem, em relação ao Mbappé, e o rapaz lá do Jacaré Banguela fez a piada com, se não me engano, foi o filho do Will Smith. Né? Exatamente, foi isso mesmo. Né? Porque o filho do Will Smith estava lá vestido meio largadão, né? Inclusive junto com o pai dele, pô. Os dois tiraram foto. Né? E, obviamente, se ele é filho do Will Smith, e se o Will Smith é o pai dele, é normal que ambos sejam negros. Tá? E nesse sentido, a piada foi voltada apenas a uma pessoa e não aos dois. Que era o caso aí do moleque, que estava com as roupas meio esquisitas, né? Aquelas roupas no estilo USP de ser, né? Não estou dizendo que ele se veste por algum aspecto ideológico, nada a ver, porque é uma modinha do cara, ele gosta de se vestir daquele jeito e tal. Na verdade, eu não sei nem se ele gosta de se vestir daquele jeito, ele estava vestido daquele jeito naquele momento da foto, simplesmente isso, né? Aí o cara fez uma piada lá com flanelinha e tal. Mano, gente do céu, isso é uma brincadeira. Eu lembro quando eu estava na escola, eu zoava muito, e também era zoado, era uma questão, digamos assim, recíproca, né? Porque você vai fazer piada de acordo com aquilo que você acha que vai atingir a outra pessoa, né? Para que terceiros dessa relação acabem rindo, né, da piada. É uma coisa maldosa? É maldosa, mas aí é uma coisa também relativa à própria natureza humana, né, as crianças. É claro que existe aí um limite, né? Se o limite for ultrapassado, e aí pode gerar situações muito complicadas, né, até de pessoas aí que ficam tão traumatizadas, tão vitimizadas, que acabam comprando uma metralhadora na lojinha da esquina lá, tipo nos Estados Unidos, e mata os seus coleguinhas e o professor acaba sendo morto também, né, coitado. Bom, eu falo isso porque eu tô querendo seguir essa carreira de professor, mas enfim. A questão, meus caros amigos, é a seguinte: existe uma origem para o politicamente correto, né? Não adianta simplesmente a gente emitir nossa opinião sem entender esse panorama geral do porquê, de onde é que isso começou, né? É a questão que a gente tem que verificar aqui. Inclusive, recentemente eu li, na verdade faz até um tempinho, né? Eu li o livro da Uta Hankh-Heinemann. A Uta Hankh-Heinemann, se não me engano, no ano lá de 1988, na verdade antes, mas publicou em 88, escreveu um livro chamado Eunucos por Amor ao Reino de Deus. Aí você pode pensar, puxa vida, um livro chamado Eunucos por Amor ao Reino de Deus eu nunca iria ler, né? Porque eu não tenho muita essa intenção de ser um eunuco, certo? Bom, mas na verdade o livro se remete a uma crítica, meus caros amigos. Uma crítica que ela faz à Igreja Católica em todo o aspecto histórico, porque ela é uma teóloga, certo? Mas ao mesmo tempo eu tive a impressão no livro
embora teologicamente eu possa até concordar com um ponto ou outro da crítica que ela faz, mas me parece que ela escreve aquele livro num momento muito propício a essas questões, né? Daquilo que a gente pode chamar de revolução sexual, naquilo que a gente pode chamar de ênfase drástica nos sentidos. Isso eu vou falar mais no final do vídeo, mas é uma coisa que eu já deixo aí para você refletir. Vamos então começar primeiro da história do politicamente correto, então para chegar à questão relativas aí à cultura, que envolve também a religião, tá? Bom, a ofensa latente, primeira coisa que a gente tem que entender aqui, pode gerar um certo ressentimento nos outros. Por que eu digo isso? Porque muita gente pode se sentir ofendido por ter interpretado determinadas palavras, ou determinados atos, ou determinadas maneiras de se olhar o outro como uma espécie de agressão ao outro, né? Quer dizer, falou uma coisa, mas aquilo pode ter um sentido múltiplo, pode ter uma ambiguidade, ele na verdade está querendo me ofender, e isso aí acaba gerando o ressentimento. E quando se fala de politicamente correto, e essa é uma bola que o professor Pondé levantou, acontece exatamente isso, né? Uma sociedade de ressentidos. E embora a escola de Frankfurt tenha lidado com o pensamento não só de Marx, não só de Freud, não só de Hegel, mas também do Nietzsche, porque é o Nietzsche que vai falar sobre a questão do ressentimento, né? Como sendo um sintoma terrível para a sociedade, para as pessoas. Mas o que se vê no politicamente correto, além da questão que eles querem dizer que é ética, na verdade o que se vê é um ressentimento tão grande ao ponto de fazer patrulha e policiamento das mentes. Eu não estou falando nem das palavras, hein? Eu estou falando da mente, da imaginação das pessoas. E pelo amor de Deus, se você não acha que isso é grave, eu acho que o problema está com você, não com a conjuntura interpretada por nós aqui, tá? Então a questão que isso acaba levando não só ao ressentimento, mas também à farsa institucional. Porque isso gera a defesa de uma pessoa, um indivíduo qualquer, que se aloca, né, a uma determinada minoria, mas que é defendido por regras e não por uma ética envolvida com o contexto. E eu acho que esse é o ponto fundamental que a gente tem que entender aqui. O problema é que as regras elas não conseguem lidar com a contingência do acontecimento. Mas ao mesmo tempo que existem essas leis rígidas, porque há um elemento constitucional aí, existe também a flexibilização da lei de acordo, né, com o contexto em que um determinado delito foi ocasionado. O problema do politicamente correto é que quando ele levanta os seus elementos normativos, os seus elementos prescritivos, às vezes até mesmo apelando ao aspecto jurídico, aí ele acaba desqualificando o elemento contextual, né? Isso, quando a gente fala de passado para uma interpretação presente, a gente vai chamar, se for uma interpretação incorreta, né? Comparando o passado com o presente. Acaba gerando o anacronismo, tá? Bom, aqui não é muito diferente disso. Há um anacronismo porque há uma desconsideração do que gerou aquele acontecimento. Quando você vai defender uma causa, ou vai levar uma causa a juízo, tudo isso deveria, né, digamos assim, ser considerado. Mas o julgamento popular, infelizmente, não tem essa sofisticação. E aí acaba caindo na lábia desse sentimento profundo de ressentimento que é tão degradante. E eu falo isso no sentido de que acaba libando as pessoas de terem a liberdade necessária numa sociedade que tenha um mínimo de saúde mental, digamos assim. Bom, dito isso, o que a gente precisa entender aí de início é que o politicamente correto ele nada mais é do que uma mentalidade que tem sido trabalhada, meus caros amigos, há décadas. Não é uma coisa que surgiu do nada, alguém acordou e disse: vamos respeitar os nossos amiguinhos oprimidos. Não é algo que nasceu meramente de um elemento ético. Vamos defender a causa dos mais fracos. Mas esse não é o caso aqui do politicamente correto. Esse é o ponto que eu quero deixar aqui para vocês. Porque muitos são os teóricos que atestam que o politicamente correto é uma ferramenta para atingir a cultura. É uma versão, na verdade, do socialismo em termos éticos. Tá? Ou seja, não é uma ética em si mesma, mas é uma ética que tem compromisso
com um elemento político rígido pautado nos princípios marxistas, não que seja pautado no marxismo ortodoxo, que aí é coisa totalmente diferente. Mas o que isso significa? Que o marxismo ele não tem só a ala de crítica econômica quanto à questão da infraestrutura e superestrutura. A crítica também, na verdade, é profundamente cultural, porque quando você vai pensar no marxismo, e eu tenho um vídeo falando sobre o marxismo bem completo aqui, Marx e Engels, vocês podem procurar aí e assistir para compreender melhor. A questão que ocorre aqui é que muitas instituições, pautadas até mesmo no que a gente chamaria de cultura, segundo Karl Marx, gera o que a gente entende como cortina de fumaça. E essas cortinas de fumaça acabam por impedir de se enxergar o real problema da sociedade, que é o aspecto da infraestrutura econômica que está ali, digamos, oculto por conta dos valores dos ideólogos desse grande sistema, dessa grande superestrutura. E esses ideólogos são os religiosos, são as instituições, é a tradição e por aí vai. Você já conhece essa história toda, eu expliquei bem lá no outro vídeo. Aqui você logo se remete a dois pensadores famosos pós-Marx. Né? Um é o Antônio Gramsci, é a questão do neomarxismo. Outro é o George Lukács, também um famoso marxista, que trouxe inovações, assim como o Antônio Gramsci. Eles foram teóricos que, embora separados geograficamente, né, viveram em lugares diferentes, eles acabaram vendo um elemento assim, fundamental para o fracasso do socialismo e do comunismo na época deles. E esse elemento é aquilo que a gente chama de tendências culturais. Tá? Essas tendências elas acabaram cegando a classe trabalhadora, que eram até então os agentes da história, os agentes da revolução na história, e cegaram tanto esses operários que impediram com que eles se voltassem aos reais motivos da causa revolucionária. Então, para impedir que isso acontecesse de novo com as novas gerações, seria necessário mudar o mundo através da mudança da cultura. Olha só que coisa. Essa mudança, porém, para ser realmente efetivada, ela teria que ser radical. Ou seja, tocar as estruturas civilizacionais mais antigas. Porque se é para fazer revolução, não é reforma. Veja, o marxismo não propõe reforma nenhuma. Pelo menos o Marx jovem. Né? O marxismo propõe revolução. E isso significa, na verdade, se livrar completamente do modus operandi anterior. Isso implica formas de tradições muito antigas, como família, casamento, a religiosidade e por aí vai. E aí, meus caros amigos, isso também implica que, politicamente do termo correto, ele não é gratuito de modo algum. Porque politicamente aqui é um modus operandi socialista, como eu disse lá no começo do vídeo. Só que os ideólogos posteriores ao Lukács e ao Antônio Gramsci sabiam, assim como eles, né, que o foco de uma mudança realmente drástica na sociedade teria que tocar a crença das pessoas no mais íntimo, de forma visceral. Mais visceral, talvez, até mesmo do que uma experiência mística. E não só isso, teria que tocar também as crianças. Né? Porque se você quer mudar uma mentalidade geral de uma sociedade, sabendo que há o elemento da temporalidade, você logo vai chegar à conclusão que é necessário influenciar, ou pode-se dizer doutrinar, não sei ao certo. Mas enfim, modelar as crianças, para que elas então passem a pensar da maneira que você determinou, na sua forma de racionalização, que a gente poderia dizer que não é mera racionalização, mas é uma pós-racionalização, para defender a todo custo esse aval revolucionário. Só que a gente sabe que há uma diferença aqui entre o Antônio Gramsci e, por exemplo, a Escola de Frankfurt. Porque a Escola de Frankfurt ela já não acredita nesse glorioso futuro comunista. E o Antônio Gramsci parece que ainda mantinha, né, essa esperança. Mas aí é que está o pulo do gato, meus caros amigos. Porque aliançar essas medidas políticas que têm em vista uma mudança cultural, aliançá-las com o lobby de determinados grupos minoritários, é uma coisa que não é muito difícil. Tá? Você tem, por exemplo, a agenda gay, a agenda feminista, que se você for ver, elas geram aquilo que a gente chamaria
de pessoas, né, que vivem na margem da sociedade, de certo modo. Essas são as pessoas escolhidas, digamos assim, para fazer a revolução. Aliás, a gente ainda vai chegar nesse ponto aí, entendendo, né, quem será o novo agente da história. Bom, o politicamente, ou o político, né, na verdade, por ter causas religiosas, no sentido de ter essa tensão interior religiosa por conta da sua ideologia, e aí eu falo de religião em termos políticos, acaba querendo ser o que a gente chama de arauto da justiça, né, onde até o pensamento deveria ser constrangido. E quando você chega então na escola de Frankfurt, que passa, né, a intelectualizar efetivamente esse horizonte do viés marxista em uma crítica mais sofisticada, aí a coisa fica realmente complexa. Porque inicialmente eles pensavam assim, olha, a gente tem que mudar a sociedade no aspecto da ordem econômica, social e legal, seguindo basicamente o que o marxismo ensina. Só que depois da escola de Frankfurt a coisa mudou o foco. Porque agora o principal elemento a se alterar no mundo é a cultura. A gloriosa teoria crítica, que identificou que a verdadeira revolução ela não poderia vir da classe operária. Na verdade, o Horkheimer que faz essa pergunta, né? Quem poderá substituir os proletariados como agentes da história? E aí, quando há essa reunião por parte da escola de Frankfurt, que fazia, na verdade, da cultura o elemento prioritário de mudança no mundo, aí é que se formou, portanto, essa teoria crítica. Agora, um ponto importante aqui é que é fundamental a gente entender também o conceito de cultura, né? E aí, quando você vai pegar esse conceito de cultura do ponto de vista da história da filosofia, fica mais complexo a questão. Por isso que eu falo que uma coisa é você fazer uma crítica da escola de Frankfurt em termos práticos, né? O que a escola de Frankfurt gerou? Quais são os frutos da escola de Frankfurt no mundo? Não são bons, né? Pelo que a gente viu. Agora, outra coisa é fazer uma crítica em termos teórico-filosóficos, né? Porque quando você pega o termo cultura na história da filosofia, você vai ver que existe um imbróglio aí, que é necessário então fazer uma adaptação para chegar a uma determinada conclusão relativa a essa crítica feita pelos frankfurtianos. Agora, eu, inicialmente aqui no vídeo, vou tomar o termo cultura da maneira mais simples possível, né? Por conta do aspecto prático do que gerou, né, o ponto de vista dos frankfurtianos. Cultura é um termo que envolve a questão do cultivo, né, que a gente já sabe em termos de raiz da palavra, etimologia. Mas a gente pode entender ela como um aspecto relativo à formação do homem, tá? E obviamente que essa formação ela aparece distinta de tempos em tempos, porque a gente não vive na mesma conjuntura, e isso não é porque ocorreram revoluções que tivessem um rompimento efetivo, tá, com determinados elementos do passado, mas que houveram mudanças de paradigma por conta de determinada pluralidade, muitas vezes de modo espontâneo, realmente ocorreu, tá? Então, cultura a gente pode dizer formação do homem, pode dizer também pluralidade, pode também falar de nivelamento temporal, tá? Só que esse nivelamento temporal e essa pluralidade é muito diferente daquilo que a gente chama de uma tentativa de modelar a cultura dentro de um gabinete com o famigerado abuso da razão. Você literalmente vai escrever um livro e dizer é assim que as coisas devem ser. Mas por que cargas d'água você acha que tem a competência para dizer como as coisas devem ser? Quando na verdade você é apenas uma parte do todo e essa parte vai ser de certo modo digerida para então formar aquilo que é a pluralidade. E essa síntese, na verdade, como eu disse, é totalmente espontânea, né? Não é determinação de homem algum. Só que os frutos muitas vezes não são bons, tá? Mas ainda assim, é menos pior do que o seguir ditatorial do aristocrata da razão, como a gente vai ver aqui. Bom, então a partir desse conceito, a gente pode dizer que atacar a cultura é atacar valores que, uma vez destruídos, mudariam radicalmente toda a civilização, né? Na verdade começando ali pelo Ocidente e podendo até mesmo tocar o Oriente. Só que aí tem um porém, né? Porque se a gente pensa aqui no Ocidente como um horizonte de relativizações provocadas por esses revolucionários, a gente pode entender que o Oriente não necessariamente vai ser tocado, mas muito pelo contrário,
possa passar a influenciar mais ainda o Ocidente. E isso é um ponto positivo para o Islã. Bom, para alguns frankfurtianos, o ponto fundamental numa mudança cultural é a sexualidade, tá? Porque ela seria uma ponta de lança nas mudanças radicais, né, no mundo. E isso levaria a uma alteração drástica no comportamento mediante aquilo que a gente chama de dissonância cognitiva. A questão de uma sexualidade totalmente aberta a qualquer tipo de prática. E aqui não é a questão de reprimir nada, tá? Eu sou totalmente contra o elemento da repressão relativo ao que você quer ser. Mas, ao mesmo tempo, esse liberalismo cultural ele vai inevitavelmente levar a uma implosão na sociedade. É inevitável a gente chegar a essa conclusão simples. E um dos mais importantes membros dessa escola de Frankfurt foi o Erich Fromm. Tá? Ele era psicanalista e ficou conhecido por sua radical psicologia social marxista, porque foi ele que cunhou o conceito não só de liberdade sexual, de revolução sexual, mas também de política do gênero. Já ouviu isso daí em algum lugar? Política do gênero? Não, nunca ouvi. Pois é, meu caro, isso é o que mais se fala hoje nas escolinhas, inclusive escolinha de criança. A ideia do Erich Fromm era exatamente a seguinte: masculinidade e feminilidade não eram diferenças fundamentais na sexualidade, mas apenas fruto de papéis sociais determinados pela cultura. Aí, meu filho, o que surgiu de teóricos a esse respeito, negando inclusive o aspecto biológico, não está no gibi. É muita gente. Agora tem outro cara que ainda foi mais radical, né, do que o nosso amigo aqui, Erich Fromm. Foi o Herbert Marcuse. Ele talvez é a peça fundamental para a gente entender realmente qual que é a origem do politicamente correto. Porque é ele o cara que justamente apregoa a total intolerância aos intolerantes. Na verdade, é uma total tolerância a tudo menos aos supostos intolerantes. Isso aqui é bem curioso, porque existe um elemento de hipocrisia muito grande nesse conceito, né? Bom, em 1930, Horkheimer, Theodor Adorno, Erich Fromm, Marcuse, enfim, os teóricos mais importantes lançaram uma proposta promissora de uma teoria crítica, que era nada mais, nada menos do que uma crítica às instituições do mundo ocidental. E é a partir daqui que começou-se, né, dizem alguns teóricos aí a respeito da escola de Frankfurt, que começou-se a se fomentar mesmo grupos, dos quais a gente conhece como minorias que polarizam a sociedade. Feminismo, gaysismo, antirraciais, etc, etc, etc. É como eu disse no outro vídeo, mas será que não tem pelo menos um elemento de verdade nesses grupos? A questão não é negar injustiças, a questão não é negar o exercício ético. Tá? Eu sempre coloco isso porque tem um pessoal de direita que acaba deixando de lado esse ponto. Tá? Uma coisa é a manipulação ideológica, outra coisa é o contexto ético. Então, se você entende que a esquerda tem que trabalhar com contexto ético, e porque eles geralmente negam isso e são criticáveis por tal prática, nós também não podemos negar o contexto ético. Então isso é uma coisa. Outra coisa é a manipulação ideológica em vista da demagogia desses grupos. Tá? Então eu não estou dizendo aqui que essas pessoas devem ser exoneradas da sociedade. Tá? Até mesmo no quesito dos seus valores que a gente pode dizer são defensáveis. Essa que é a questão. Ninguém aqui está sendo defensor de preconceitos, etc. e tal. Então, eu sou a favor, repetindo, para deixar isso bem enfatizado para você, do elemento contextual ético. Porém, sou contra o elemento lobista político. Deu para entender, né? Acontece que essas minorias foram fomentadas justamente nas faculdades norte-americanas pelos autores aqui. Como eu disse, em 1930, na década de 30, basicamente. E são esses departamentos de onde originaram aquilo que hoje a gente chama de politicamente correto. Então aqui é que nasce essa praguinha maldita. Tá? O político ele vem da origem, né, do que a gente pode chamar então de socialismo cultural. Total intolerância em termos melindrosos. Basicamente isso aí que é o politicamente correto. No documentário, ali, não sei se eu já falei, mas abaixo tem os links aí, tá, para vocês verem. E tem uma parte onde o David Horowitz, que é um famoso escritor, que inclusive escreveu a Arte da Guerra Política, obra que eu citei aqui em um dos meus vídeos no canal, vocês podem procurar lá depois, tá?
O David Horowitz, ele foi, digamos assim, um marxista, certo? E ele basicamente viveu esse tempo, né, de fomentação frankfurtiana nas faculdades, né, na verdade nos campos universitários americanos. E ele menciona, né, a real importância da escola de Frankfurt nessas faculdades. E o curioso aqui é que ela era conhecida pelo aspecto cético em relação ao futuro comunista, mas ao mesmo tempo na insistência em se provocar destruição, logicamente através do aparato crítico da teoria, em toda a conjuntura ocidental. Isso é muito engraçado, né? Porque, como eu tinha dito, há essa diferença entre Antônio Gramsci, o teórico, sonhador, utópico, para os frankfurtianos, que eram profundamente filosóficos no sentido de que entendiam, talvez ao avesso, né, no caso do Hegel, porque Hegel acreditava no futuro glorioso, porque entre tese, antítese e síntese a gente chegaria a cada vez mais a alcançar um patamar elevado em termos estatais sociais. Agora, aqui, os frankfurtianos não têm nenhum tipo de ilusão nesse sentido, pelo contrário, são até mesmo céticos, mas sempre vão estar do contra, porque esse é o papel deles, porque essa é a pura dialética, né, em termos marxistas, e portanto a gente não pode dar um traço definível, né, para a teoria crítica, para a escola de Frankfurt, porque o que eles querem é sempre gerar uma posição dialética. Eles são a peça, digamos assim, do lado negro da força. Eles são o contraste na sociedade. Tá? Aliás, um dos trabalhos desses caras, né, foi um estudo do preconceito que a gente pode caracterizar aí numa obra famosa do Theodor Adorno, que é o chamada Personalidade Autoritária. Nessa obra, exatamente, o Adorno ele vai citar alguns traços fascistas em pessoas, mas não só pessoas, ele vai dizer que na maioria da sociedade americana, que é onde ele vivia até então, existem esses traços de autoridade, e esses traços são, portanto, fascismo, ou elementos do fascismo. E é muito interessante isso, porque, enfim, a gente consegue, então, compreender por que um esquerdista, né, vai chamar qualquer pessoa que seja contra a ideia dele de fascista. É uma coisa absurda, mas, ao mesmo tempo, tem um aparato de justificação teórica. Até isso. É engraçado que os mínimos detalhes estão tudo expostos em livros, né? Você percebe por que a sociedade é assim como é. Bom, é porque existe uma vanguarda de pensadores. E essa vanguarda era um desses caras. Pelo menos parte dessa vanguarda, né? Não vou dizer tudo. Existe uma variedade de fatores que causaram a sociedade como ela é hoje. Uma pluralidade de eventos. Mas a gente tem que notar aqui o aspecto da influência frankfurtiana, que foi muito grande. Outro detalhe é que depois que o Adorno e o Horkheimer eles voltaram, né, para a Alemanha, o Herbert Marcuse ele falou, não, eu vou ficar aqui. E aí ele se tornou o guru da nova esquerda. Inclusive ele quase foi endeusado lá na França. Por isso que os caras falam que houve aí manipulação nos jogos da Copa. É porque a França foi campeã. Bom, se a França que foi campeã, meu Deus do céu. Exaltação ao multiculturalismo, que é o que eles querem. Que é um traço óbvio, né, do politicamente correto. Bom, ele se tornou então esse guru. E ele, a partir daí, responde com ênfase aquela pergunta anterior que a gente viu lá do Horkheimer, né? Que afinal, quem que ficaria no lugar dos proletariados como agente da história? Ele fala, não, olha, quem deve ficar no lugar são as vítimas dessa sociedade. Porque nós estamos aqui para ser o ponto crítico, certo? Nós formamos a teoria crítica. Se é assim, então nós somos aqueles que vamos fazer a história. Nós somos os escravos do senhor escravo de Hegel. Porque aqui os vitimizados agora tomam o lugar, na atual conjuntura, dos agentes da história. Eles fazem parte, enfim, da coalizão do politicamente correto. Por isso que essa palavra ficou tão conhecida no nosso meio, né, que falar politicamente correto já é uma coisa corriqueira. E a gente perde a extensão do termo, que na verdade tem um elemento muito enraizado, né, na escola de Frankfurt. Então esse é o ponto que a gente não pode nunca perder de vista, para poder fazer críticas, entender a conjuntura e tentar mudar essa história. Bom, então a partir dessas alterações e dessas definições, a gente começa a ter
as ações, não só no aspecto teórico, mas agora no aspecto prático, na praxis. Os estudantes tomam o lugar dos operários na Revolução. Mas não qualquer estudante. Os estudantes que estão na vanguarda, os estudantes que estão agora envoltos, talvez até pelo elemento da dissonância cognitiva, no conjunto daquela minoria tão explorada pelo Herbert Marcuse, que é o caso aí dos gaysistas, feministas e outros grupos em geral. E aí que começam, meus caros amigos, as balbúrdias de revoluções de estudantes. Isso que a gente vê no Brasil, bom, começou lá. Na verdade são o que a gente poderia dizer jovens, né, que acreditam que a causa deles é justa, só que eles têm pouca experiência, né, para saber que, na verdade, eles caíram num grande engodo, que se tornaram ali massa de manobra de outras pessoas, né, e a gente já identificou isso em outros vídeos aqui, porque afinal, se existe uma massa de manobra, quem é que manobra essa massa? Bom, eu poderia dizer que são aqueles que financiam essa massa. Mas quem financia? É uma questão que você vai ter que investigar. Porque aí você vai chegar num ponto fundamental para entender os senhores do mundo, a conjuntura. E eu não estou falando em termos conspirativos não, tá? Bom, mas em relação a esses teóricos, tá? Escola de Frankfurt. A gente pode citar aqui, por exemplo, a obra do Marcuse, que é o Eros e a Civilização. Essa obra, na verdade, ela tenta superar o Freud, ele faz uma crítica ao Freud, embora eles tenham admitido as ideias freudianas, marxistas, hegelianas. Para fazer a síntese, você tem que abrir mão de alguns elementos dessas ideias ortodoxas, em seu modus ortodoxo. E aí ele faz uma crítica ao Freud, quando o Freud diz que a gente tem que abrir mão de certos desejos para viver numa determinada sociedade, civilização e tal. Ele vai falar que não, a gente pode superar isso em uma nova civilização. Então ele fazendo essa crítica, ele toma como princípio fundamental a total liberdade sexual desses agentes da história e, por conseguinte, da sociedade toda. Bom, basicamente era isso que eu tinha para dizer. A gente conseguiu, pelo menos, traçar, ainda que não perfeitamente, os rastros, né, as pegadas da origem do politicamente correto, entendendo que o termo político não é gratuito, ele tem um elemento profundamente vinculado ao aspecto do socialismo, mais, evidentemente, ao socialismo do horizonte teórico sofisticado da Escola de Frankfurt. E através disso, tudo que é feito hoje, tudo que é visto hoje, tem essa justificativa. Até o David Horowitz fala isso, né, que a época onde isso se tornou uma verdadeira febre nas universidades, era um tempo onde as pessoas realmente estavam querendo essa liberdade. Então isso veio a calhar, né, diante das repressões, diante das guerras, agora uma teoria que fosse totalmente liberal nesse sentido. Mas que tem por mote também o conceito de uma mudança estrutural, até mesmo no aspecto econômico. Porque ainda se mantém aquele desejo de se acabar com a cultura de massa, se acabar com a cultura do espetáculo, se acabar com o capitalismo. Mas, veja, introduzindo a total liberdade como que uma via, e aí é que entra a manobra. Isso é uma manobra, isso não é um elemento que deve ser fixado na teoria marxista, mas é uma manobra para mudar a cultura, que eu estou falando da sexualidade, e através dessa mudança gerar, portanto, uma nova conjuntura feita por essas minorias aí. Eu tinha citado, para finalizar, o livro da Uta Hank Heinemann, é uma alemã que escreveu um livro de teologia sobre eunucos para o reino de Deus. Ela faz umas críticas bem interessantes em relação à era medieval. Tem muita gente que idolatra, né, a Idade Média. Eu não sou daqueles, deixo claro aqui, que eu não sou daqueles que acham que a Idade Média foi a Idade das Trevas, muito pelo contrário. Né, porque é um período onde você tem Dante Alighieri, Tomás de Aquino, não tem como você falar que aquilo foi Idade das Trevas, pelo amor de Deus. Né, e não foi só eles, foi muita gente. De peso, né, em termos filosóficos, religiosos, literários, etc. e tal. Mas a conjuntura da Idade Média, ela não era satisfatória. Inclusive, como eu já falei aqui antes, em outros vídeos, né? A questão relativa à mortalidade infantil, né, que era muito grande na Idade Média. A questão, por exemplo, das pestes, né, quando você tem uma peste negra numa sociedade praticamente feudal, inevitavelmente, depois de milhões e milhões de pessoas mortas, você vai parar e falar, peraí, cara, tem coisa errada aqui. A gente está seguindo a religião, mas
alguma coisa está faltando, né? O que estava faltando era antibióticos, diríamos. Não acho também que seja impossível surgir uma peste do qual o homem não consiga realmente lidar. Mas esses são os elementos que a gente tem que considerar também, né? Então, quando eu falo da obra dessa autora, Eunucos por Amor ao Reino de Deus, ela faz uma crítica pontual, sim, a um peso na balança que estava muito voltado ao ascetismo, né? Agora, quando você se volta para o século XX, você tem uma mudança drástica, porque agora o peso da balança está mais voltado àquilo que a gente chamaria de libertinagem completa e total. Não é à toa que os religiosos vão começar a falar, esses caras são todos satanistas, né? Porque o que eles apregam é uma total suruba. Então são elementos totalmente radicalizados, e quando a gente vai notar uma análise fria, calculada nesses dois pesos, a gente vai perceber que o melhor caminho é o caminho do equilíbrio. Por isso que eu falo, eu não estou aqui para ser juiz de fulano, ciclano ou beltrano que tem determinada prática. Outro ponto importante a salientar aqui é o seguinte, que quando você vai falar de um eros na sociedade, você tem que compreender que isso vai gerar uma ação de práticas privadas agora na esfera pública. Isso, ao meu ver, é um grande problema. Por isso, eu enfatizo, né, a questão de você não precisar ficar patrulhando a vida privada das pessoas. Mas é exatamente isso que faz o politicamente correto quando ele dá esse aval, seja na esfera negativa radicalizada, ou seja na esfera positiva radicalizada. É você fazer patrulha. E isso, a meu ver, é um problema, porque na verdade você está fazendo um recorte da realidade e dizendo isso aqui é o real e todo o resto tem que estar subordinado a isto. Bom, a meu ver, esse é um enorme problema, tá? É justo que cada um possa falar aquilo que pensa, mas é necessário também que haja um respaldo de pontualidade, haja um respaldo que possa fugir de politicagens, tá? Para valorar, enfim, um elemento de uma verdade mais pura, mais crítica. E isso não pode ser negado por conta desse politicamente correto, de maneira alguma. Tá? Eu aconselharia a vocês para lerem o livro do Pondé. É um livro bem interessante, que é o Guia Politicamente Correto, politicamente incorreto, aliás, da filosofia. Ele fala a respeito desse tema e traz ideias bem interessantes. É até legal citá-lo, porque ele não tem um compromisso religioso, uma vez que, falando aqui, as pessoas podem achar que há uma tendenciosidade nesse sentido. Não. David Horowitz e o próprio Pondé, eles sequer são religiosos, tá? Mas mesmo assim, eles são árduos críticos a esse ponto de vista, a meu ver, com muita razão. Então, se você puder ler esse livro, é um livro fácil de ler, bem interessante, que vai tratar desse assunto, embora ele não especifique muito bem, né, essa questão vinculada à escola de Frankfurt, mas isso aí está em outras visões. Você tem que fazer uma síntese de visões distintas, né, para poder então verificar o que realmente está acontecendo. E, obviamente, você pode ler as resenhas também a respeito da escola de Frankfurt para ter uma visão mais aprofundada sobre o tema. Então, é isso aí. Fico por aqui e até próximos vídeos. Tchau.